Fala, Cardume! Bem-vindos a mais um episódio do Coluna d'Água. A gente pode até falar que a gente tá começando uma temporada nova, porque já faz tanto tempo, né, Bru? Pode crer. Tá aí, ó, temporada nova do Coluna d'Água. E eu sou o Bruno Nogueira. E eu sou a Carol. Caso vocês tenham esquecido da gente, a gente não esqueceu de vocês. Olha, eu não acho que esqueceram, porque foi tanta gente me mandando mensagem pedindo pra gente voltar a gravar, que eu acho que não restamos esquecidos. Ah, Carol, você é suspeita, né, cara? Porque assim, eu não sei em que fuso que você tá respondendo mensagem. Porque eu te ligo, você tava aqui em Bonita. Eu te ligo, você tava em outro lugar. Aí eu ligo, você tá em outro canto. Pô, cara, tá comendo milho, hein, fia? São aqueles privilégios, não é mesmo? Não são todos que podem fazer tantos fusos em pouco tempo assim. Mas, gente, não vamos adiantar, né? Calma aí. Esse episódio vai ser muito especial porque a gente vai falar justamente sobre a viagem de Galápagos, que eu sei que quem acompanha a gente viu no Instagram, curtiu um monte, fez um monte de pergunta e, obviamente, que vai ter assunto pra gente conversar. Mano, eu não aguento mais ver seus reels no Instagram. Sobe a vinheta que é pra, pelo amor de Deus, me deixar em paz. E como todo bom mergulho, é óbvio que eu não mergulhei sozinha. E, por sorte, dois grandes mergulhadores que fizeram essa viagem com a gente toparam gravar esse episódio. Hoje a gente está aqui com o Gustavo, que é um dos sócios da Sharks Club, que organizou essa viagem incrível, maravilhosa, perfeita, sem defeitos. E também a Isa, que dividiu o quarto comigo lá. E foi uma excelente companhia. E minha dupla viagem toda. Então sejam Nossa, vai pro bem-vindos. céu. Vai! Sejam bem-vindos ao Coluna d'Água. Eu quero agradecer, quero super agradecer o convite de estar aqui, dizer que foi um prazer inenarrável ser a sua dupla, a Carol e a sua colega, e a sua roomie, sua colega de quarto, e agora estar aqui com vocês para a gente repassar e reviver tudo isso. Então, quero agradecer o convite. Ai, que delícia. Falando agora, Bruno, muito obrigado, Carol, pelo convite. Sem dúvida, uma honra poder estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu amo, que é a minha paixão, que é a minha terapia, que é a minha diversão, e agora a gente também conseguiu transformar isso num negócio e falar de um destino que é, enfim, o sonho de qualquer mergulhador e sempre foi e sempre será o meu, que é Galápagos. Então, o frio na barriga sempre permanece a toda chegada na ilha, todos os detalhes que a gente vai conversar bastante aí nesse papo que a gente vai ter. E dizer, mais uma vez, agradecer o convite e dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por terem aceitado. Eu só queria dar um spoiler para quem está escutando aqui, que existe uma razão pela qual Galápagos é a viagem dos sonhos de todo mergulhador. Eu provei, eu vi de perto. Ela é realmente. Eu sempre brinco, né, que de todas as viagens que eu fiz, ainda nenhuma ganhou de Cozumel. E quando eu saí de Galápagos, eu falei: finalmente uma viagem ganhou de Cozumel para mim, né? Finalmente eu tenho uma viagem que eu gostei mais do que de Cozumel. Então, ai, Perdemos o patrocínio da galera de Cozumel, mas espero que você tenha valido a pena. valeu. Eu garanto que valeu. Eu queria falar um pouquinho sobre vocês antes da gente entrar nesse assunto incrível. Vamos lá, Gustavo. Se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Pessoal, então, boa noite. Meu nome é Gustavo, de formação engenheiro mecânico, por incrível que pareça. Um apaixonado pelo mar desde criança. Então, minha vida no mergulho começou com 12 anos de idade. Meu pai tinha uma casa em Ubatuba. Quando a gente era pequeno, eu vivia com ele na praia, sempre cresci no mar e sempre tive muito contato com natureza. Natureza de todos os tipos. O mar me apaixonou muito. Então, a gente pescava, a gente mergulhava e eu ficava em cima do barco vendo meu pai caçar e fazer mergulho, com o sonho e contando os dias para eu, na época, fazer os 12 anos, que era a idade mínima que era necessária na época para tirar o Open Water. Né? E aí, o caminho sem volta. Fiz meu Open Water, meu batismo no pinguino,
que é um lugar super conhecido aí pelos mergulhadores. Quando eu tinha exatos 12 anos, então, enfim, minha carreira no mergulho aí já tem mais de 25 anos e desde então nunca mais parei. E hoje sou instrutor aí formado pela SSI, né? Mas hoje o meu principal, assim, o meu principal objetivo dentro do mergulho, assim como dentro do Sharks Club, que é conseguir trazer para esse meio. Eu sempre abro os meus cursos dizendo isso, olha, se você está aqui sentado para fazer o curso básico, você está se permitindo conhecer 70% da terra que está debaixo d'água. E só uma curiosidade, quantas vezes você já foi para Galápagos? Quantas vezes eu fui, eu não sei te dizer, porque ela não bate muito com a quantidade de livro a bordo, porque teve vezes que a gente foi e acabou fazendo 2 viagens seguidas aí. Mas eu acho que com certeza mais de 10 embarcados a gente tem, se não me engano, acho que foram 12 ou 13 vezes, de alguma forma lá dentro de Galápagos. Teve vezes que a gente foi e ficou em terra, teve vezes que a gente foi e ficou embarcado, mas eu facilmente consigo dizer para vocês que mais de 10 liveaboards lá dentro de Galápagos a gente tem, sim. E conhecendo terra, que é fantástico, conhecendo as partes embarcadas, que são fantásticas, eu acho que é um universo, enfim, aquele lugar é mágico. Tem alguma coisa ali, para quem acredita em crença, acredita em religião, independente de qual seja, ali tem alguma coisa que mexe com qualquer ser humano que pisa naquele lugar, porque não é à toa que Darwin escolheu lá para fazer a estudar a teoria da evolução. Né? Eu só queria me gabar, gente, porque a Coluna d'Água tem um talento para escolher bem os convidados, viu? Não queria dizer nada, não. Isa, por favor, se apresente para quem está ouvindo a gente. Meu nome é Isabela Sioff, que antes de tudo eu sou uma apaixonada pelo mar, então isso é uma coisa que se manifestou na minha vida desde muito novinha, começando ali realmente assim, 6, 7 anos de idade, quando a gente lá no prézinho estudou o mar e isso virou para mim uma absoluta definição de vida. A partir daquele momento, eu disse para minha mãe que eu queria estudar o mar e mergulhar com tubarão. Então, em 2010, eu entrei na Faculdade de Ciências Biológicas, me formei com habilitação em Biologia Marinha e em Gerenciamento Costeiro. E aí fiz, no segundo ano de faculdade, né, o meu curso de mergulho. Não foi nem fazer um curso, assim, foi encontrar, né? Somente encontrar um caminho que já estava posto para mim, porque a biologia já foi uma experiência super incrível, mas o fato de ter começado a mergulhar, não sei nem como eu posso descrever, uma explosão na minha vida. O meu trabalho de conclusão de curso eu já fiz durante 2 anos na Laje de Santos, então ali também já se abriram, né? Várias oportunidades, um conhecer de vários tipos de vida marinha, e depois da faculdade, então, tendo aí mais ou menos uns 5 anos de experiência de mergulho, eu entrei para a parte do mergulho profissional. Estive em Noronha durante um tempo, morei no México, passei por Búzios, Ilha Grande, fora os lugares que eu viajei como mergulhadora. E aí, só para terminar, para a gente trazer aqui diretamente nessa questão de Galápagos, sobre o qual a gente está falando hoje, eu queria contar rapidamente em que momento, né, eu conheci Galápagos. Então, no meu segundo ano como mergulhadora, teve um amigo que fez uma viagem para Galápagos e ele me mandou uma foto, uma única foto de um cardume de arraias-chita. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, que lugar é esse? Mas esse foi o ponto que a gente está falando mais ou menos, né, de 2011, 2012, em que eu pensei assim, Galápagos existe, eu quero conhecer esse lugar, e isso para mim se tornou assim um lugar que entrou no fundo do meu coração como um sonho da minha vida. Nem todo mundo sabe exatamente o que a gente está falando ainda, e eu queria deixar essa galera dentro da conversa. Então eu queria introduzir literalmente um pouquinho do que é Galápagos. Vamos lá. Galápagos é um arquipélago, né? Ele fica 1h30 de voo aí de Guayaquil, né? No Pacífico. Então é um arquipélago composto de várias ilhas, né? Das quais algumas são habitadas e outras não. Enfim, Galápagos sempre é um destino que ele vai escutar dentro de curso, dentro de conversas de mergulho, dentro de todos os assuntos relacionados ao nosso esporte, né? Eu acho que um aspecto muito importante quando a gente fala então de Galápagos, né? A gente está pensando, né? Quando a gente está falando um arquipélago, a gente está imaginando o cenário, né? Olhando para o mar, a gente está olhando pequenas ilhas. E quando você faz essa junção de ilhas, que eu acredito, tá, gente? Não tenho certeza, mas aproximadamente 23 ilhas, isso forma o que a gente chama de arquipélago.
Do ponto de vista da biodiversidade, e não só da biodiversidade, mas da geologia e de tudo que acontece lá, Galápagos não é só, ou seja, o que já seria por si só uma coisa incrível, mas não é só um grande sonho para o mergulhador, mas ele também fora d'água, um símbolo de uma plena atividade da natureza. Mas em Galápagos, como você tem um isolamento geográfico, então distante do continente, basicamente muitas das espécies que chegaram ali, elas sofreram, né? Foram ao longo do tempo se adaptando, e você tem espécies que hoje em dia só existem ali e que num curto espaço de tempo já foi possível ver a evolução. Então é como se fosse um recorte mais rápido da evolução. E isso é incrível. Aí você chegar lá, você não tem só, né, incríveis animais marinhos, a geologia que é linda com as formações, formação de ilha que até hoje, né, está em movimento vulcânico, mas você tem também fora d'água, né, os passarinhos, pinguins, pinguim, a diferenciação dos bicos, enfim, eu não sei se a gente já pode ir comentando aqui, mas a questão é que em Galápagos, tudo que você pergunta, e esse bicho? Esse bicho é daqui. Então, o bicho daqui, ele tem um termo chamado endêmico, né? O bicho que se desenvolveu ali. Então, tudo é endêmico. Até o guia, né, brincou que ele era endêmico. Então, eu acho que a riqueza de Galápagos, ela está completa. Ela está na terra, uma terra que é vulcânica e fértil, ela está na natureza fora do mar e, com certeza, ela está em abundância na vida marinha. E você tem, Bruno, até completando um pouco o que a Isa falou, trazendo um pouco para o meio do mergulho agora, tá? O arquipélago de Galápagos está localizado no planeta, num lugar extremamente privilegiado para o mergulhador, e é um dos motivos que traz essa grande biodiversidade, porque ele contempla vários tipos de corrente com vários tipos de nutriente que vêm de várias partes do mundo. Quando você entra num liveaboard que tem a possibilidade de chegar a ilhas mais afastadas, como a ilha de Darwin, a ilha de Wolf, e também o pedaço de Isabela, que o roteiro que a gente teve juntos chega na parte mais norte da ilha, onde você consegue ter mergulhos, às vezes, com água de 23, 24 graus, com uma visibilidade boa, onde a corrente traz animais como tubarão-baleia, tubarão-martelo, tubarão de Galápagos, e com poucas horas de navegação você chega em outros pontos com água de 16, 17 graus, onde você pode ter a possibilidade de ver um mola-mola, um pinguim, outros tipos de... Parece que você está em outro mundo. É realmente um lugar privilegiado, é realmente um lugar onde acontecem fenômenos da natureza que você só entende quando você vê, né? Você se sente na National Geographic, né? Então, o que eu acho muito legal, que foi o que a Isa falou e o Gustavo agora complementou, o meu marido não mergulha, o Rafa não mergulha. E aí eu fui sem ele, porque, nossa, não faz sentido levar um não mergulhador para essa viagem. Mas eu falei, eu preciso que você vá de novo comigo, porque essa é uma viagem que faz sentido mergulhando e sem mergulhar. Ela faz muito sentido. Então, quando a gente fala de Galápagos, a gente não está falando só de mergulho, até porque a gente lembra, Darwin não mergulhava, mas ele não viu o que a gente viu nessa viagem. Então, assim, é espetacular. Imagina se tivesse visto. Pois é, exatamente. Imagina se tivesse visto, mas não viu. Então, assim, não é uma viagem só de mergulho, é uma viagem que todo mundo tem que fazer. É muito espetacular. Você se sente na National Geographic, você se sente num documentário. A hora que aqueles albatrozes lá de patinha azul começaram a fazer a dança do acasalamento, eu falei, pronto, paguei minha viagem, não preciso de mais nada. Sabe assim, gente? É incrível. Galápagos é... A sensação que a gente tem é que o mundo acabou de ser criado e jogaram a gente lá. Então, como é quando o mundo foi criado? É isso, foi jogado lá e tá rolando toda essa abundância de vida, né? Inclusive, tem uma referência de Galápagos no livro Sapiens, uma história da humanidade. Ele faz essa referência de Galápagos também por ser uma área remota com desenvolvimento específico ali, local, que a gente quer um pouco do que a gente está comentando. Eu, aliás, comecei a ler uns livros sobre Darwin, estou lendo sobre Darwin para depois ler a Evolução das Espécies, porque eu acho que já é muito difícil para mim. Mas eu tô lendo comentaristas de Darwin para depois ir para esse livro, porque, gente, você se encanta, Cuidado, né? com spoiler nesse livro, tá? Ô, Carol, vou só fazer uma correção aqui, não sei se cabe, mas você falou o albatroz de pata azul, né? O atobá de pata azul, né? Ai, Carol, viu? Isso,
Pessoas errado. Obrigada, Isa. Ai, como é que pode confundir Caratobá com albatroz? Eu até a cor da pata, pelo menos. Tá certo, Carol. É isso aí, eu também já confundi. Se fosse Florianópolis com Fortaleza, acontece também, então vamos lá. Obrigada, Isa. Valeu. Quem vê Instagram não vê perrengue, né? Pra gente falar que o mundo, quando a gente teve a criação, quer dizer que tá bem isolado, que é o que o Gustavo tava contando pra gente, né? Eu lembro, Carol, quando você foi viajar, a gente tava conversando e a Carol tava no aeroporto. Aí eu fui dormir. Aí eu acordei e a Carol tava em outro aeroporto. Aí eu fui correr. Aí eu voltei, a Carol tava em outro aeroporto. Aí eu fui almoçar, a Carol tava em outro aeroporto. Caceta, mano! Eu adoro aeroporto, cara, mas chega logo, Carol! Como é que é esse perrengue, cara? Como é que faz pra chegar lá? Mas como todo esses destinos meio para nós aqui, né, da América do Sul, principalmente do Brasil, esses destinos mais wilds, eles estão difíceis de acesso, né? E Galápagos não podia ser diferente. Então, basicamente, você precisa chegar em Guayaquil para voar para Galápagos, né? E Guayaquil você consegue chegar ou por Quito, ou por Bogotá, ou por Lima, ou pelo Panamá, né? Então você tem, por incrível que pareça, você precisa, existe um voo Panamá, São Paulo, Panamá, Panamá, Guayaquil. E você sobe para depois precisar descer. E aí, enfim, você consegue chegar em Guayaquil de outros destinos, mas para nós aqui do Brasil, esses são os caminhos mais fáceis. O caminho mais curto você vai pegar no mínimo 3 voos, independente de por onde você vai. Eu sempre viajo. Falando da saída de São Paulo. Falando da saída de Pessoal São que está Paulo. em outros lugares do Brasil. Exatamente, muito bem colocado, Bruno. Se você tem pessoas de outro. Como a gente tinha esse ano um argentino junto com a gente de Corrientes, ele nem era de Buenos Aires, ele teve que pegar 4, 5 voos para chegar até lá. Tá, mas em resumo, assim, você precisa chegar até Guayaquil. Eu faço São Paulo, Bogotá, Guayaquil, Guayaquil, Galápagos. São 3 voos. Tá? E aí consegue numa perna só. Tem gente que dorme no meio do caminho, tem gente que... Gu, vou te interromper aqui, que eu acho que complementa. Eu fiz São Lógico, claro. Paulo, Lima, Quito, Guayaquil, Galápagos. Eu acho que é a mesma rota que a Carol fez. E aí você também pode ir pelo Panamá, Guayaquil, Galápagos. Então, é difícil chegar. É difícil chegar. Você já tem toda uma experiência da diversidade cultural só nos aeroportos, né? Só nos Porque aeroportos. É as verdade. pessoas mudam. Eu estava até comentando hoje que no Peru, a galera, né, lá em Lima, o pessoal, todo mundo baixinho, assim, eu me senti alta, porque todo mundo é muito mais baixo. Aí você vai. Já começa a diversidade cultural só de pegar os voos. As músicas nos aeroportos, né? As comidas, né? Vai mudando, tem uma É, coisa em uma coisa em outra. Então aí já é a aventura, já começa aí. A lógica é sempre, eu acho que a lógica é sempre assim, gente. Quanto mais longe, mais tempo para você chegar num destino de mergulho, maior o potencial, e geralmente, daquilo que você tem para ver, porque é onde menos pessoas vão acessar, onde você tem as dinâmicas mais selvagens mesmo, por exemplo, essas da corrente que o Gu mencionou, né? E perrengue nesse tipo de viagem, você já imagina o quanto nós já não passamos, né, Bruno? Porque além da distância e da quantidade de voos, tem um grande detalhe que você, antes de embarcar para Galápagos, sua mala precisa passar por uma inspeção do Parque Nacional. E não é sua mala de mão, é sua mala de mão e a sua mala que você despacha. Isso envolve passar por um guichê, comprar uma taxa de permissão à entrada na ilha, e eles fazem uma inspeção no seu... Então, assim, quando você chega em Guayaquil, além de você precisar passar por um processo de escala normal, e todos esses voos que a gente fala, nós estamos falando de conexões internacionais. Então, você precisa fazer processo migratório, precisa passar por raio-x, uma série de coisas. Adicionalmente a isso, em Galápagos, você precisa, para entrar em Galápagos, você precisa passar sua mala num processo de uma inspeção. E, isso aí, com conexões de 1, 2 horas, você já não imagina o que não já aconteceu. A gente esqueceu de passar a mala, chegou sem mala. Mala que nesse processo não chega em Guayaquil, você tem que embarcar sem saber se sua mala está em Bogotá ou não está. Então, por isso que quando a gente chega nessas viagens, já a experiência nos conta isso, precisa chegar uns 2, 3 dias antes de entrar no livro a bordo, porque se uma mala, imagina, uma viagem dessa, sua mala de mergulho não chega, então a gente preza muito por isso. A gente, assim, já vivenciou coisas nesses anos aí que chegam a dar frio na barriga quando você tem a sua mala ou a mala de algum passageiro que está viajando com você, de algum cliente, sem estar no destino final, entendeu? Então, eu acho que de perrengue, assim, esse é um dos mais
dizer comuns, porque a gente tenta evitar, mas acontece com bastante. É raro, mas acontece com bastante frequência. Antes que alguém fique bravo aí com os governos da América do Sul, cara, é, Galápagos é um paraíso que a gente tenta deixar o máximo de intocado. Então, você já deve ter assistido aí no aeroporto 24 horas, esses programas da Discovery. Ah, não pode embarcar com item de alimento que pode trazer inseto e pragas, não sei o que. Isso é uma galera acho que é uma maior frescura. Cara, você imagina o que sei lá, um gafanhoto invasor vai provocar em Galápagos. Assim, não dá para pagar, é impagável o poder de destruição que um agente desse pode causar. Ah, mas nunca passa nada? Não, alguma coisinha pode acabar passando, mas eles fazem de tudo para manter a ilha Olha, extremamente preservada, né? Então é justificável. Eles têm um cão farejador policial muito competente quando você chega em Galápagos. Não, meu ponto é assim, tipo, que nem, não existia mosca na Austrália antes, entendeu? Tipo, alguma coisinha passou. Mas o máximo que eles podem fazer, eles vão fazer e vão cobrar taxa, e é isso aí, cara. A gente tá pagando por conta disso, porque senão já tava como qualquer outro lugar, então é preservado. Eu ia mencionar justamente isso, que a grande preocupação, então, o Gu mencionou, né? Além de você passar a sua mala por um processo normal, raio-x, imigração, você passa por Galápagos. Essas pessoas, né, esses agentes que verificam as malas de Galápagos, a preocupação deles é basicamente evitar o transporte de animais que sejam, por exemplo, invasores. Eles checam, por exemplo, o nosso sapato para ver se não está carregando terra, porque é uma coisa que pode também causar algum tipo de desequilíbrio que a gente nem imagina às vezes. Então, é sempre vendo essa coisa do tráfico dos animais, coisas desse tipo. E aí, Gu, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, falando de mergulhador mesmo, ó, minha mala de equipamento, o que que eu tenho que tomar de cuidado para chegar lá inteirinha? olha, Porque eu assim, fico. eu geralmente, eu vou ser sincero, cara, eu enfio minhas coisas numa mala grande e eu não identifico como equipamento de mergulho, que às vezes parece que o pessoal vale mais pontos se quebrar, sabe? E Uhum, olha que eu trabalhei em companhia aérea. é. Eu não sei. O que eu costumo fazer, não só para Galápagos, mas em todas as viagens de mergulho que a gente faz, eu não despacho meu regulador. Mas isso é enfim, uma opinião pessoal minha. Eu levo o regulador sempre na mala de mão. Nadadeira, máscara, roupa, essas coisas. Eu viajo com o meu equipamento completo e costumo recomendar para esse tipo de viagem que as pessoas levem o equipamento, embora seja, né, tralha, a gente sabe carregar colete, regulador dentro de mala é complicado, mas é um lugar que você precisa realmente estar adaptado ao teu equipamento. Tem gente que aluga, também é uma decisão pessoal de cada um. Ninguém chega em Galápagos cru de mergulho. Assim, o próprio Livaboard exige algumas. Eu tô falando especificamente de Livaboard, tá? Não estou falando de operações de terra dentro das ilhas de São Cristóvão, Santa Cruz e Isabela, que você tem saídas diárias também. Dá Mas uma contextualizada, Gu, no que é o Live Aboard, só para, eu acho que tá, boa, talvez se alguém não entenda, entender, né? tá. Essa questão, né, quando a gente fala de Galápagos, muito obrigado, Luiz, aí, a viagem na qual a gente, né, vende e fez agora, né, em julho, é justamente roteiros onde você mora dentro de um barco uma semana. Então a gente chega em Galápagos, espera a data da saída do barco e o hotel é o barco, o restaurante é o barco e o barco leva a gente durante todos os dias aí para os pontos de mergulho. Então, assim, se você não entra equipado corretamente dentro do barco, com seu equipamento redondo, testado e tudo certo, pode ser que você tenha problema no decorrer da viagem, você vai estar alguns quilômetros de distância do aeroporto mais próximo ou de uma loja de conserto de equipamentos mais próximo. Obviamente que o barco conta com uma estrutura de manutenção, de engenheiros, de equipamentos para poder suprir qualquer pequena emergência, mas a gente sabe que eles têm recursos limitados para trabalharem. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu tomo de cuidado hoje? Cara, uma mala rígida, uma mala dura, não identifico como frágil também. Tomo cuidado, porque isso também, a experiência em mergulhando e viajando com mergulho me trouxe. Às vezes existem lugares nos aeroportos onde as malas grandes e frágeis saem em outro lugar e você fica plantado esperando na esteira a tua mala sair com uma conexão de 1h30 e de repente ela está parada
alguns passos de distância numa área mais separada, né? Porque eles tomam mais cuidado com esse tipo de equipamento. Mas basicamente é isso, cara. É despachar os equipamentos que não tem, que não quebram. Os fotógrafos, né? Como muitos viajam com a gente, levam todos os equipamentos em mala de mão. E eu 100% estou de acordo e concordo com isso. E faço isso também com meus equipamentos. Não sou fotógrafo, mas tenho pequenos equipamentos, tiro umas fotinhas e tal. Então, essas coisas a gente sempre tem que tomar cuidado, e não é só porque é Galápagos, isso acho que para qualquer destino, para nós como mergulhadores, temos que ter esses cuidados, né? Eu vou fazer uma enquete que eu fiz no meu Instagram, porque eu tava esperando para ir embora de Galápagos e me chamaram no outdoor, me chamaram no Viva Voz do aeroporto para inspecionar a minha mala. E eu passo perrengue com mala de mergulho em todas as viagens. Eu sempre sou parada e eu tenho que abrir tudo. E dessa vez eu sempre trago na mão também o meu regulador. E na volta eu falei, eu não vou ficar parando. Eu tinha conexões pequenininhas, né, de pouco tempo. Falei, não vou ficar parando para ficar abrindo minha mala de mão. Vou despachar esse regulador para não ver ele até chegar em São Paulo. Pois me chamaram por causa do regulador. Vocês que viajam também bastante a mergulho, vocês têm problema com mala de mergulho? Nunca aconteceu comigo, Carol. O meu regulador eu sempre despacho, tá, gente? Justamente já nessa ideia de não quero que ser separada, mas eu tive nenhum problema de me pararem por causa de mala de mergulho. Nossa, gente, todas as viagens, 100%. Como você está percebendo, você está me vendo e me conhece, as pessoas que estão nos escutando podem não me conhecer e não estão vendo meus traços de descendência árabe, né? Eu tenho muito problema em aeroporto e eu sou bastante parado para eles examinarem não só as minhas malas que eu despacho, mas as minhas malas de mão, por conta, enfim, de regulador, por conta de câmera, eu já tive, enfim. Então não é só o problema do mergulho, eu já estou muito. Já me é estranho quando não me param. Então já me chamaram no aeroporto, já abriram minhas malas. Aqui em São Paulo, uma vez, quando eu estava voltando de viagem, foi até uma coisa engraçada. Eles me pararam na Receita Federal, de prática, que eles leem as caras lá, para um para o outro, e o cara abriu minha mala, olhou os equipamentos de mergulho, olhou para mim, olhou os equipamentos de imagem, falou, onde você estava? Falei, em Galápagos. Ele falou, Galápagos? Onde é isso? Aí eu, né, expliquei do mesmo jeito que eu contei aqui para vocês. Falei, um arquipélago. Ele falou, mas você tira foto? Falei, tiro. Ele falou, posso ver? Aí mostrei as fotos do cidadão que estava lá. Falei, olha, ele olhou e falou, mas meu, é com tubarão? Eu falei, com tubarão, você vê? Então, tudo bem, pode pegar a mala, esse equipamento é seu, pode pegar a mala e vai embora. Então, assim, eu já Mas você tenho... sabe como é que eu faço isso também? Você conhece alguém que pode me ensinar? Pronto, já saiu de lá dando aula pra galera. É engraçado porque... E eu acho que, assim, normalmente quando a gente viaja, obviamente, para Bahamas, que você vai por Miami, que aí é um destino um pouco mais turístico, eu acho que é mais comum eles acharem estranho. Lá em Galápagos, os caras do raio-x às vezes passam e falam, meu, já é equipamento de mergulho, pode ir embora, sabe? Ele já é um lugar que é conhecido por estar recebendo bastante mergulhador. Então lá, poucas vezes me pararam por conta dos equipamentos, né? Diferente dos outros lugares do mundo. Mas enfim, vamos voltar aqui, vamos falar desse liveaboard que foi maravilhoso. Na verdade, eu queria falar um pouquinho antes, não queria entrar no liveaboard ainda, porque quando a gente chega lá em São Cristóbal, o liveaboard sai de São Cristóbal, como o pessoal aqui já falou, tem 3 ilhas principais que são as que são mais habitadas, né? Acho que tem uma que tem pouquíssima gente, eu nem lembro o nome dela, mas é Isabela, São Cristóbal e Santa Cruz. A maior ilha em termos de espaço terrestre é Isabela, mas é a que tem menos habitantes das 3. Santa Cruz, que é a maior e também tem um aeroporto. E São Cristóbal, que é o aeroporto que acho que nós 3 chegamos e é de onde o liveaboard saiu. E quando a gente chega no aeroporto, ele é super perto da cidade, dá 5 minutos de táxi e, sei lá, eu pelo menos, a primeira coisa que eu fiz, eu larguei minha mala e fui lá andar pela cidade e eu já me encantei porque é cheio de lobito. Então você chega naquela cidade cheia de gente e cheia de lobito, cheia de vida. Então Galápagos já chega nessa experiência, cidade, pá, já te joga, você chegou em Galápagos. Sensacional. O que vocês acharam nessa chegada, assim, principalmente vocês? O Gustavo já foi muitas vezes. Você teve esse choque também de chegar em Galápagos? Com certeza, porque assim,
Você chega, então já é uma ilha, uma ilhota, né? Você já chega ali vendo do avião todo esse cenário, e aí você desembarca, pega simplesmente ali um táxi até o hotel, porque é tudo assim, perto, né? É pequeno o lugar. E aí você já tem realmente, né? Você já esbarra em vários lobos marinhos. E quando eu digo lobos marinhos, não é assim, nossa, estou na praia e ao longe eu vi lobos marinhos. Não. Na verdade, assim, andei e atravessei a rua e no meio da praça dormindo, você tem um lobo marinho. Em cima do ponto de ônibus, você tem um lobo marinho, que já é um contato super diferente, né? E também de cara, né? A gente já vê, por exemplo, nas pedras, aqueles caranguejos endêmicos, essa palavra já conhecemos, né? Que são locais. Então, assim, aqueles caranguejos vermelhos, muito, muito caranguejo. E também as iguanas. Eu cheguei lá e eu vi algumas iguanas já ali na passarela onde a gente caminha mesmo, né? A iguana, ela estava ali tomando um solzinho, né? Eles se regulam no sol, os répteis. Então, assim, esse conjunto dos três, né? Os lobinhos, que definitivamente foi o mais, iguanas e caranguejos, me fizeram bem ter a sensação, tipo, cara, cheguei em Galápagos. Eu achei o máximo quando eu cheguei lá em Galápagos. Eu tinha acabado de ver um monte de documentário sobre Galápagos, né? Porque eu sou a doida dos documentários, mas aí eu fui atrás dos de Galápagos. Aí eu vi os das iguanas soltando a água pelo nariz para tirar o sal, né? Que elas acabam ingerindo quando elas estão comendo. E a hora que eu cheguei, eu vi a primeira espirrando, né? Abre aspas, espirrando. Eu falei, nossa, eu liguei pro meu marido. Falei, olha, ela tá Ai, espirrando. que fofo! É demais, gente. É um lugar surreal. E para chegar no liveaboard, então, a gente usa a famosa panga. Então, estamos em São Cristóbal esperando para embarcar e a gente conhece o nosso primeiro contato com o barco é a panga. E essa panga a gente usa várias vezes ao longo da viagem para ir para os pontos de mergulho. Eu acho legal a gente falar um pouco da panga, porque eu vejo, principalmente em grupos de Facebook internacionais que eu estou em bastante grupos, tem algumas viagens de mergulho, alguns barcos que chamam as panguinhas, os botes de Zodiac, por exemplo, no Mar Vermelho eles chamavam de Zodíaco, e aqui em Galápagos o pessoal chamava de panga, enfim, mas a gente está falando daquele bote inflável que leva a gente para os pontos de mergulho. Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho, porque tem algumas pessoas que deixam de fazer essas viagens com medo dessas entradas e saídas de bote. Bom, cara, complementando aí, cara, o que a Carol trouxe, quando chega no dia da gente definitivamente embarcar na nossa casa flutuante aí por 7 dias, que é o Livaborg, né? A gente se locomove muito pelas chamadas pangas, né? Que são nada mais do que 2 botes infláveis que o barco tem, que faz a locomoção dos mergulhadores, dos insumos, dos equipamentos, das malas para dentro do barco. E são 2 equipamentos, né? Dois botes que ficam com a gente por bastante tempo durante a viagem, porque conforme o barco vai navegando e vai parando nos pontos de mergulho ao longo da semana que a gente passa navegando, essas 2 pangas, né, os 2 botes, eles servem para nos levar até os pontos de mergulho. Então, a gente sai do barco e entra na panga, e a panga navega aí, no melhor caso, 2, 3 minutinhos, e casos mais longos, chega a navegar até uns 15 minutos entre onde o barco está ancorado e o nosso ponto de mergulho. Tá? E ela também garante bastante a nossa segurança aí durante os mergulhos, porque assim que você termina o mergulho, a panga já está lá em cima para você tirar o seu equipamento, subir e já ir direto para o barco. Né? Vou fazer uma pergunta, sei lá, besta. Mas os perfis de mergulho lá é mais drift ou é bate e volta? Eu diria que nenhum nem outro, porque na verdade a gente tem uma incidência muito grande de correnteza em Galápagos. Então, basicamente, a ideia é que a gente consiga assistir os bichos que estão passando no azul, né? E que essa correnteza, enfim, causando toda essa mobilidade dos bichos. Então, nesse caso, a gente fica parado. Então, a gente tem um cenário ali, né, de rochas. Existe um recife, não é um recife extremamente abundante em corais, então o forte de Galápagos não são os corais, porém, tá, gente? Vou colocar uma vírgula aqui, né, Carol? Porque o Recife é lindo sim, então você vai ter alguns tipos de corais, com diversos tipos de peixes, moreias, mas basicamente a gente vai descer e vai ancorar numa pedra. Então a gente vai segurar mesmo, né, na rocha. E, inclusive, para conter a correnteza, para o grupo estar sempre unido, e vai ficar observando
observando o azul. Na maioria dos pontos a gente vai fazer isso. Esse é um cuidado, Bruno, e respondendo a sua pergunta, é que a gente, quando organiza essas viagens, toma muito cuidado, porque não são mergulhos fáceis, vamos dizer assim, principalmente quando você vai para a parte norte, que é as ilhas de Darwin e Wolf, né, dentro do Livaborg. Esses lugares são característicos por correntes fortes, e a corrente traz vida. Então, os guias fazem um briefing de mergulho para a gente muito bem incisivo em alguns procedimentos de segurança, porque quando tem corrente, a corrente é muito forte. E como a Isa trouxe, e por que a gente toma cuidado, né? Porque não é à toa que o barco exige que o mergulhador, para entrar dentro do Livaborg, tem que ter avançado e tem que ter no mínimo 50 mergulhos. É justamente para saber lidar com a experiência nesse tipo de situação. Então, diferente do que a gente está acostumado de um drift que você vai na corrente, a corrente te leva, tem momentos do mergulho que a gente faz isso, mas não é o mergulho inteiro. E muitas vezes a gente fica, sim, ancorado em algumas pedras, porque quando tem muita corrente, a vida vem para... É muito engraçado. Quando tem corrente, parece que a vida vem para perto das pedras. Então, a gente, em alguns momentos dos mergulhos, né, complementando o que a Ida falou, tem esses drifts, né? Principalmente quando a gente está saindo para uma parada de segurança ou se locomovendo, às vezes, entre 2 ou 3 locais de observação dentro desses mergulhos. Por exigir essas características de mergulho que a gente tem em Galápagos, que é quando tem muita corrente, tem muita vida e traz muita vida, é que a gente toma muito cuidado com o tipo de pessoa com a experiência de cada pessoa que a gente está levando numa viagem dessa. Não que a gente restringe de levar alguém ou não, mas a gente tem que tomar um cuidado porque nós não estamos lidando com 1 ou 2 mergulhadores, nós estamos lidando com um grupo de 16 pessoas que tem cada um suas características, sua particularidade, e a gente não pode permitir com que um ou outro impacte o grupo como um todo, entendeu? Então a gente toma muito cuidado em relação a isso. Eu queria compartilhar rapidamente um pensamento aqui como instrutora, porque às vezes não fica não fica numa questão de restringir o mergulhador. Isso a gente não está falando só de Galápagos, a gente está falando, por exemplo, de Fernando de Noronha, ou enfim, qualquer outro ponto que principalmente apresente condições de correnteza, profundidade. Então, também, quando a gente coloca, né, esses padrões, procedimentos, e às vezes assim, qual é o nível que o mergulhador tem que ter, qual é a experiência, pensando muito na segurança, com certeza, em primeiro lugar, do mergulhador, mas do quanto ele também vai desfrutar. Assim, a máxima da máxima para a gente, né, que está operando o mergulho, é que a gente veja todo mundo feliz, entendeu? Confortável, que sempre vai ter algum ajuste para fazer. Galápagos é um destino remoto, até para mim que sou instrutora, tive ajustes para fazer, mas no geral é que ele passe muito mais tempo desfrutando do que se preocupando, entende? Perfeito, Isa. Perfeito. Eu falo por mim que eu fiquei bastante ansiosa de fazer essa viagem, porque por conta do Coluna d'Água mesmo, a gente vem conversando com bastante gente experiente do mergulho e, assim, Galápagos é aquela unanimidade, né? Que é a Copa do Mundo do mergulho e que exige que também sejam os melhores mergulhadores. Então, eu falei, poxa, vou encarar essa viagem? É isso mesmo? Eu vou conseguir, né? Batem aquelas inseguranças. Puxa, será que vai ser muito perrengue? Será que vai ser muito difícil? Então, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque não é que é perrengue, pelo menos assim, o barco que a gente foi, eu queria falar um pouquinho mais até sobre o barco que a gente foi, mas não é perrengue, não é que é difícil porque as condições são horríveis, é porque realmente a gente precisa de experiência para lidar com situações que são mais avançadas mesmo. Então, a gente lida com corrente, a gente lida com a questão de profundidades maiores, de animais maiores em grande quantidade. Cara, mas o simples fato de você ter que soltar o seu DSMB e estar confortável com isso, já mostra para uma galera que às vezes precisa treinar um pouco mais. Então, volta lá na escola de mergulho e fala, ó, cara, tô pensando em ir para Galápagos, tem que refinar algumas coisas. E é você ter sua autoconsciência também disso, né? E, Bruno, a Isa trouxe um ponto perfeito, cara, que ela assim, eu acho que é o coração do negócio, entrando um pouco no que a Carol falou. Não é que a gente restringe mergulhador, que é só para mergulhador avançado, não é esse o ponto. Não. É que você não está lidando com um lugar que é barato de chegar, que é fácil de chegar, que as pessoas que estão lá vão poder voltar todos os anos. Muito pelo contrário. Você está lidando com um destino que é o sonho de muitos mergulhadores, de muitas pessoas
os caras estão realizando aquilo para a vida. E é, assim, um dos grandes... eu não sei direito a palavra, assim, uma das grandes preocupações que eu tenho, não é nem preocupação, não sei a palavra que eu vou usar aqui, é quando você precisa dizer não para um cara, e não é porque ele não tá, que ele não vai um dia, é que naquele momento, se ele gastar aquele dinheiro e se ele investir aquele tempo para fazer a viagem, ele não vai disputar porque, infelizmente, ele não está pronto para aquela posição, entendeu? E ele vai ficar frustrado. E aí não é que ele vai voltar frustrado ele mesmo, ele vai ficar frustrado, o grupo vai ficar frustrado, a gente vai ficar frustrado de repente não ter dito não para ele. Então é uma linha muito tênue e esse é uma das, assim, se não a maior preocupação que a gente tem. Não adianta eu colocar negócio de viagem é uma coisa bem complicada, principalmente para quem trabalha com essa questão de organização dos liveaboards, que você tem praticamente um Big Brother com 16 pessoas que nunca se viram na vida, às vezes, morando num barco ao mesmo tempo, comendo junto, acordando junto, dormindo junto, mergulhando junto. E ali cada um tem sua cultura, cada um tem seus costumes e cada um mergulha de um jeito. Então, a grande dificuldade que a gente traz é que, e também acaba sendo um grande anseio em por que eu fui parar nesse mundo. Como engenheiro mecânico, trabalhava em fábrica, dentro de máquina, foi abrir uma empresa de mergulho. Justamente por isso, porque a primeira vez que eu fui para Galápagos, assim como a Carol, como a Izzy, como todas as pessoas que um dia vão pisar e vão ter a oportunidade de pisar nessa, você volta apaixonado. E você fala, cara, as pessoas precisam vir para esse lugar. Então eu faço isso por amor ao esporte, literalmente. Então eu não. E obviamente, quando a gente começa a se graduar no mergulho, você se preocupa a hora que você vai entrar num barco, por exemplo, no Fernando de Noronha, que tem pessoas que vão limitar o seu mergulho para baixo. Não é porque você é bom, não é, ninguém está se engrandecendo aqui. Mas a gente, em Fernando, assim, em destinos mais fáceis, você vai mergulhar no dia seguinte, você pode fazer com que isso aconteça, você troca de turma, você troca o horário. Lá não tem essa, cara. Lá você está dentro de um barco com 16 pessoas e é aquilo que tem. Então a gente é muito delicado esse ponto, porque a gente, justamente, o sonho, né, a missão do negócio é essa. É você voltar. Eu, quando vi essas duas meninas saindo com um sorriso daqui até aqui, dizendo, Gustavo, isso aqui é o sonho da minha vida, cara, aquilo ali vale mais do que qualquer coisa, entendeu? A gente realmente toma essa preocupação para que isso não... Porque a gente já teve em grupos lá, na época que a gente ia como clientes, que entram australianos, alemães, normalmente europeus, não me pergunta por quê, que, putz, se o cara dá uma travada, cara, e aí o guia lá não quer saber. O guia, se o grupo, né, são 16 pessoas, como a Carol mesmo trouxe, dividem em duas pangas, se uma das pessoas da panga, entre os 8, tem problema, acabou para todo mundo. Não tem conversa, entendeu? Então Caraca. eles são bem rigorosos com isso, porque é uma questão de segurança. Eles respeitam muito essa questão de segurança. Sempre quando a gente pensa numa organização de mergulho, a gente está pensando no gerenciamento do grupo de acordo com o que o lugar permite. Então, se a gente fizer uma comparativa com a Ilha Grande, por exemplo, você tem mais espaço para ajustes, né? Poxa, aconteceu alguma coisa no meio do mergulho, um dupla se perdeu do outro, subiram. Você tem pontos mais rasos, pontos abrigados, então podem se reunir e, em geral, continuar no mergulho. Galápagos, você tem um ponto exposto, profundo, com correnteza, como a gente já falou. Então, numa situação dessa, é isso. Você tem uma pessoa que se deslocou, você não sabe nem para onde ela se deslocou. Você tem que, por exemplo, terminar o mergulho de um grupo, né? Então, de novo, sempre o guia, trazendo aqui a visão do guia, né? Pensando no gerenciamento do grupo e tentando fazer o melhor por todos, mas que às vezes é isso, né? A gente não tem como alcançar... A gente não tem como abraçar tudo diante de uma situação de segurança. Se eu fosse resumir assim, eu acho que a gente pode entender que Galápagos não é em nada um ponto impossível e inatingível. Eu acho que a gente tem que encarar Galápagos como um ponto que precisa de preparo, justamente para não passar perrengue, mas que é totalmente possível dentro desse preparo, e que basicamente seriam 2 pontos de destaque, assim, que mudam bastante do mergulho normal. A quantidade de roupa, né, capuz ali, que a gente tem que administrar, então lidar com aquilo pode ser um pouco estressante para o mergulhador, principalmente no começo. Isso é muito bem desenvolvido lá na viagem, porque os primeiros pontos de mergulho, eles são feitos em pontos próximos à costeira, então a gente tem tempo de treinar, de adaptar, né, de receber um pouco essa novidade de, às vezes, estar com mais roupa, com capuz, com luva. Isso pode ser um ponto um pouco de estresse para o mergulhador, sim.
e a caída, que a gente faz essa caída para trás e uma descida direto, né? Que a gente fala que é a descida negativa. Então, assim, esses dois pontos de adaptação, eles já colocam o mergulhador num prumo bem legal ali do que a gente espera de um mergulhador para Galápagos, né? Tem uma situação a mais de correnteza, da gente eventualmente se agarrar nas pedras, como o Gu descreveu, mas manejar o equipamento e fazer essa descida negativa já deixa o mergulhador bem no trilho ali também. E é legal lembrar, e isso foi uma coisa que me impressionou, porque quando a gente fala de Galápagos, precisa de no mínimo 50 mergulhos, no mínimo 100 mergulhos. A impressão que eu tinha é que a gente ia chegar e já ia mergulho rock and roll do primeiro dia, que a gente já ia arrepiar. E os primeiros mergulhos, não. O primeiro mergulho foi um primeiro mergulho de 5 metros, de 15 minutos, um check dive, que foi muito legal, porque foi a primeira vez que a gente mergulhou com os lobitos. Então, tava todo mundo lá mergulhando com o lobito, justamente para a gente fazer o ajuste de equipamento e para fazer o teste de liberar, né, o salsichão SMB. E também para testar essas saídas por rolamento dorsal. O segundo dia também é mais tranquilo, já pensando nisso. É meio que para você quebrar o gelo ali, para chegar nos pontos onde, de repente, onde exigem mais da gente como mergulhador, com todo mundo com a adrenalina mais baixa, né? Você vê como a gente evolui, como as pessoas evoluem ao decorrer da viagem, conforme esses mergulhos vão acontecendo. Então, é tudo muito pensado. Eles são muito, assim, eles são... Você perguntou do barco, né? Tudo é pensado, tudo é pensado. Eles são muito detalhistas em tudo, né? Porque quebra esse gelo mesmo, essa ansiedade do, putz, vim de longe, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vai ter jet lag? E aí você faz esses mergulhos mais simples, que ainda assim são incríveis. Eu, pelo menos, me diverti pra caramba. Vi nesses outros dois, eu vi no de brânquio. Eu vi tubarão, vi raia, vi tartaruga. Assim, foram mergulhos que aqui seriam mergulhos incríveis. Aqui em Galápagos é quase como se fosse uma Ilha Grande no final de semana com pouca vida, mas é porque é Galápagos, entendeu? Mas, então você já tem justamente esses mergulhos para quebrar o gelo e que você vai começando devagar. E o que eu achei mais legal, eu não sei se foi o perfil do grupo, mas eu achava que ia chegar lá e só ia ter Rambo Diver. Eu falei, eu vou em um grupo que só vai ter Rambo Diver, a galera. Nossa, e todo mundo legal, todo mundo se ajudando, cada um teve alguma dificuldade que outra pessoa ajudava. A Isa, assim, ela é quase uma mãe do grupo. Eu vi ela ajudando todo mundo. Eu nem sei se ela percebe isso, mas ela ajudava todo mundo, dava toque, sabe? Foi muito gostoso também o clima do grupo, porque não teve essa coisa do, nossa, aqui todo mundo tem que ter no mínimo X mergulhos, então, sabe, se vira, porque todo mundo aqui, se você não é, eu sou foda, entendeu? Então, eu achei isso muito legal. Show, cara. Uma sensação de time mesmo, né? Tipo, porque no fim das contas a gente se divide ali em dois grupos de 8, 8 em cada panga, né? Que eles chamam de sharks e orcas, né? Os grupos, pelo menos no nosso live aboard foi assim. E aquilo ali vira, né, um cotidiano de você mergulhar com aquelas pessoas e a sensação que você tem é essa, né? Tipo assim, time é time, a gente quer que todo mundo vá e a gente vai fazer o máximo, né, possível para que não fique nenhumzinho para trás, né? Quero que todo mundo faça o mergulho inteiro. Você cuidando da minha máscara que estava embaçando. Eu achei engraçado teve um que eu não quis passar o shampoozinho. Você, Carol, sua máscara tá embaçando, vem passar shampoo. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque não tem essa sensação do Rambo Diver. É realmente todo mundo se ajudando, independente de experiência. Não tinha lá ninguém começando e todo mundo se tratou muito bem. Feito. Eu acho isso demais. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é algo que merece ser destacado, porque eu falo por mim, assim, o medo. Galápagos é, obviamente, uma viagem que eu nem sonhava, não é que nem, obviamente, eu nem sonhava. Galápagos é um lugar que tava assim, é como se fosse aquele lugar que é tão incrível que eu nunca nem sonhei em ir, porque é muito maravilhoso. Então, de repente, quando eu me coloquei na situação de ir, esse monte de coisa passou pela minha cabeça, as pessoas que vão, a experiência que elas vão ter, a dificuldade do mergulho. Então, eu gosto de trazer isso para cá, porque quem estiver escutando e tiver essas ansiedades que eu tive, fica tranquilo, porque dá, sabe? Desde que você esteja preparado, tenha feito mergulhos suficientes para ter essa experiência, para saber fazer um rolamento dorsal, para saber fazer uma entrada negativa. Enfim, tudo que a gente está conversando, vai, sabe? Não deixa isso te parar. A panga não vai te parar, porque a panga, no limite do possível, com um bote inflável, ela é confortável, você consegue subir por escada, você não vai ter que subir nela com equipamento.
o barco é confortável. Então, assim, tudo isso eu acho que soma nesses medos de ir para Galápagos. Eu quero fazer um destaque também para os meninos aí da equipe, né? O Gu, que está aqui, e o Juan, que também, né, é da mesma empresa, sócio do Gu. Eu acho que, pensando de novo, né, como uma guia de mergulho, esse cuidado, ser um guia de mergulho, ele começa muito antes de você estar na água, né? Ele começa com toda uma tratativa, e uma delicadeza e uma atenção, uma gentileza que esses meninos têm com a gente. Dessa vez eu não fui como guia, fiz questão de ficar o mínimo possível no meu papel de instrutora, sinceramente. É uma coisa que é meio colada em mim, então, assim, eu tive que fazer o esforço ali. E fiquei só observando dessa vez os meninos e com certeza eu entregaria qualquer mergulhador meu. E olha que eu sou chata com isso, porque é como a Carol falou, né? Sou meio mãezona, assim, mas entregaria qualquer mergulhador meu, qualquer aluno meu na mão deles. O Juan trabalhou comigo em Noronha, então sei muito bem como o Juan trabalha. O Gu, eu vi o desenvolvimento dele, mas desde o primeiro contato, assim, sabe, todas as dicas que eles deram, eu tive várias dúvidas em relação a equipamento, em relação a qual voo, em relação à companhia aérea, em relação à rota, em relação a qual roupa levar para usar fora do mergulho, e eles deram as dicas assim precisas e específicas, vieram acompanhando o voo, Juan, Isa, onde você está, vai me avisando, olha, fica ligada nisso, a escala é só 1h30, não esquece que Guayaquil você tem que apresentar as malas, então até a gente chegar eles já tinham nos cuidado muito. A gente fica tenso como se fosse a primeira vez. Justamente por isso que a gente está lidando, que você estava comentando, assim, a gente não está lidando com... a gente está lidando com um sonho. E quando você lida com um sonho, você está lidando com um negócio muito intangível, assim, é muito engraçado. Pelo amor de Deus, não leve a mal o comentário que eu vou fazer, mas às vezes é coisa que o dinheiro não compra. As pessoas estão ali realizando, cara, assim, eu sinto essa pressão, cara. Eu fico uma semana anterior a embarcar, a gente não dorme. E aí, Isa, isso é muito legal de escutar de vocês, porque realmente a gente pensa em cada detalhe, assim. Mas a primeira vez que eu tive em Galápagos, o meu sonho era ver tubarão-baleia. E eu acho que muito das pessoas que procuram Galápagos têm esse sonho. É encontrar o tubarão-baleia, e eu tinha muito isso na cabeça. E foi uma história muito engraçada, assim, porque eu, por um instante, vivi essa questão de encontrar o tubarão-baleia, e a gente chega em Darwin nós temos programados para fazer 8 mergulhos, são 2 dias com 4 mergulhos em cada dia, e no primeiro dia a gente não viu o tubarão-baleia. E aí eu fui dormir na noite pensando, meio reclamando, assim, cara, não apareceu o tubarão-baleia, não sei o que, acordei no outro dia meio irritado, fiz o primeiro mergulho, não apareceu, fiz o segundo mergulho, não apareceu, fiz o terceiro mergulho, não apareceu. Na hora que eu saí da água do terceiro mergulho e sentei na panga, né, o Gabriel, que estava comigo, o Gami, acho que vocês obviamente devem conhecer, ele olhou pra minha cara e falou, Gus, respeito que a natureza te traz, cara. Cara, foram poucas palavras, foi o maior soco na cara e a maior lição de vida, uma das maiores lições de vida. Eu parei, olhei para aquela ilha de Darwin e falei, cara, olha onde eu tô, olha a oportunidade que eu tô tendo. Eu vou reclamar. Cara, assim, eu me senti muito mal aquele dia. Muito mal. Voltei pro barco, no último mergulho, na parada de segurança, o bicho apareceu. E aí foi a emoção que a gente teve, e toda vez parece a primeira vez. Quando eu vi aquele bicho aparecendo e eu voltei pro barco, eu falei assim, cara, você vê como às vezes a cabeça do ser humano precisa estar direcionada para coisa boa, porque parece que atrai, né? Então a gente foi direcionado, putz, vai agora, sabe? E aí meio quebrou um negócio, aí desandou. Aí a gente voltou pro barco, ficou todo mundo feliz da vida. Tiver uma energia da turma lá. E é muito engraçado porque toda vez parece a primeira vez. A gente já teve viagens que a gente encontrou 30 tubarões-baleia, não sei se 30 indivíduos, mas tivemos mais de 30 encontros, como já teve viagem que a gente viu uma ou duas vezes. E toda vez é a mesma coisa, toda vez a emoção é a mesma. Gustavo, qual que é a tua missão nesse negócio? A minha missão é desmistificar isso que a Carol trouxe. É um destino que ele é tangível, ele é alcançável, as pessoas podem ir. E a gente consegue preparar a pessoa para ir. A gente vai ter um caso agora, como empresa, assim, dois amigos nossos do mergulho, que foram casos que a gente deu o curso básico e a gente está 2 anos preparando esses caras para ir para Galápagos. Eles já iniciaram o curso básico com isso. Então, eles fizeram o curso básico com a gente, estão fazendo as especializações do avançado, estão indo para Noronha, estão fazendo Laje de Santos, vão fazer uma viagem para... Então, eles vão se preparar para em 2026, se eles quiserem marcar com a gente, e aí eu só quero ver a hora que esses caras
virem o tubarão-baleia junto comigo lá, acho que por lá eu fico mesmo, e vou me procurar, e vou virar um bicho endêmico, e aí não volto mais, e fecho minha empresa aqui em São Paulo, e vou ficar só fazendo isso na minha vida. Não, mas dá pra ver que vocês fazem isso com muito amor, muito carinho, cara, de verdade. É quase tangível. É muito. Não é da boca pra fora, não, Bruno, é de verdade, cara. É uma coisa que eu acho que vocês disseram durante a viagem que eu achei muito legal. Vocês conseguiram organizar a viagem de uma maneira que a gente conseguiu fazer mais mergulhos do que outros liveaboards fazem nas ilhas que são as principais no final, né? Que, onde concentra mais vida. Então a gente fez 2 dias de mergulho com 5 mergulhos por dia em Darwin e a gente fez 4 em Wolf, foi isso, né? A gente fez 4 em ovo para conseguir fazer 4 em Cabo Macho. E eu acho que valia a gente explicar um pouquinho o que é mergulhar em Darwin, porque, gente, é surreal, né? Fazer um tour de fato, né, Carol? Assim, se a gente for fazer uma pergunta objetiva, né? O que é possível ver em Galápagos debaixo d'água, né? Essa é a pergunta. Eu acho que não é possível. Vamos começar É. diferente. O que você não vê? Porque eu brinco, você completa o álbum de figurinhas. É claro que não é que a gente vê tudo em um mergulho só, mas somando os 20, 21 mergulhos, eu completei meu álbum de figurinha. A ilha de Darwin e Wolf, elas estão aproximadamente de 18 a 20 horas, depende da corrente, de navegação do aeroporto onde a gente pousa. Então a gente pousa no aeroporto, entra no barco, o barco tem um roteiro, e o ponto mais ao norte que ele chega é a ilha de Darwin, dá mais ou menos essas de 18 a 20 horas de navegação. Então você está literalmente num arquipélago que está 1 hora e meia da costa, depois você entra num barco, navega mais 20 e poucas horas, quer dizer, você está no meio do nada, do nada. E até esse ano, né, até a viagem de 2023, não existia internet, não existia Wi-Fi, então ali você estava com o telefone por satélite, com o telefone desligado, e o mundo funcionava muito bem uma semana sem a nossa presença aqui. A gente voltava, estava tudo igual. Que é uma experiência e tanto também, né? Sinceramente, nos dias de hoje. Engraçado isso, eu já tive anos que eu vi o Brasil quando perdeu da Bélgica da Copa, a gente soube 3 dias depois. O Jô Soares morreu, a gente estava embarcado, a gente soube 3 dias depois. Assim, era sem internet, sem telefone por satélite, o telefone por satélite funcionava super mal. Só não vale eliminar ninguém por incompatibilidade, hein? Exatamente. Mas você tá, Bruno, assim, a 20 horas de navegação da cidade mais próxima. Então você tá literalmente no meio do nada. E o Wolf é a 3 horas de navegação de Darwin. Então, em vez de 18, são 15 horas. Então, assim, é um lugar muito wild. Assim. E você, quando acorda, que ainda é 5 e pouco da manhã, que os mergulhos começam super cedo, que você vê o dia amanhecendo nesses lugares, você escuta as aves, você vê aquele visual e você fala assim, cara, onde eu vim parar? A ilha de Wolf, a gente brinca que parece aquela cena tirado lá com o do Jurassic Park, que você vê ela é uma ilha maior zona, assim, ela é uma ilha mais... Darwin é muito pequena, era o Arco, né, e uma ilha menor do que em tamanho de terra para fora d'água do que a ilha de Wolf. Então é muito selvagem, assim. Quando você pula embaixo d'água, você sente isso, né? O que a Carol falou, você completa o álbum. Então é todo tipo de tubarão, uma quantidade muito grande. Acho que uma palavra, se fosse descrever Galápagos embaixo d'água, né? E uma palavra seria abundância, assim. Então, contando só rapidamente, fazendo uma referência, dentro dessa minha vida mergulhativa, eu já tive a oportunidade de mergulhar em lugares realmente incríveis e também remotos. A gente está falando aí de Fernando de Noronha, Austrália, Bahamas, África do Sul. Então, assim, são destinos incríveis, mundialmente falando, e você nivela eles, né? Por exemplo, Maldivas, Mar Vermelho, você põe no nível. E depois, assim, para mim, né, na minha percepção, porque eu posso falar de um lugar de experiência de já ter passado por muitos destinos, acima deles vem Galápagos. E eu acho que um grande diferencial é a abundância. Então a gente vai ter, né, caindo de cara no mergulho, a gente tem um Recife que é absolutamente dos tubarões martelo. Então é o destino para quem quer ver tubarão martelo. Você tem tubarão martelo em abundância. Você tem a visão deles em cima do Recife, você tem a visão deles na coluna d'água no azul, eles vão passar, né, numa altura no nível dos seus olhos, às vezes você vai ver os cardumes por cima, às vezes você está abaixo dos cardumes, então está olhando em direção à superfície, então você tem martelos em diferentes visões. Eu, sinceramente,
Olha, gente, uma instrutora de mergulho não sabia que Galápagos era tipo a onda do tubarão-baleia. Para mim era muita coisa do martelo, depois que foi chegando essa informação, mas você tem sim essa possibilidade, então eu quero destacar que existem outros lugares no mundo para ver tubarão-baleia, mas nenhum deles a gente vê tubarões-baleias tão grandes igual a gente vê em Galápagos. Em geral, são fêmeas que estão passando por lá, grávidas, né? Então, existem alguns contextos aí do porquê elas estão passando ali. Às vezes, só uma rota de passagem, às vezes, para poder ter os filhotes, enfim, algumas teorias. Mas o que a gente vê é um bonde, assim, então, falando da nossa experiência, né, Carol? Também foi assim, no último momento do último dia, no último segundo de mergulho, eu também já estava nessa negociação interna de Isa, tudo bem, você já está aqui, já está realizando o sonho da sua vida, né? Tubarão-baleia era o único bicho que eu ainda não tinha visto, e de repente eu vejo o menino do grupo loucamente apontando, eu não sei nem para onde eu saí nadando, e se materializou aquele tubarão na minha frente, o Gu, a gente tem um vídeo no Instagram, né, Gu? O Gu gritando, assim, eu nadando por cima do tubarão, valendo todos os meus anos de prática de nado, porque de esporte de terra eu não sou boa, mas eu nado bem. E aí, ver aquele animal se materializando é pensar que diante dos meus olhos se passou assim num lapso de tempo um privilégio que poucas pessoas na história do mundo vão ter, né? E a gratidão assim de poder estar ali naquele momento de um animal magnífico. Eu achei isso muito legal, porque a Isa fez esse comentário lá no barco, e aí eu comecei a reparar também, porque essa visão do biólogo, né? E às vezes passa batida, é tanta coisa para ver, é engraçado. Você fica lá segurando a pedra e a pedra é lotada de vida. Então tem umas conchinhas que ficam pegando coisa na água, tem umas Marias da Toca, tem uns peixinhos que são endêmicos de lá, que acho que chama bruxa. Pez-brujo, eu acho que é uma coisa. É bruxa alguma coisa. E aí tinha horas que a gente ficava segurando na pedra, e, gente, era tanto tubarão, mas tanto tubarão, que às vezes eu olhava essa pedrinha. Aí, sei lá, eu ficava 2 minutos olhando a pedra, me distraindo na pedra, e quando eu olhava, tinha 5 martelos passando perto. Você não pode piscar, sabe? Você perde a ação, você perde. Porque, gente, a hora que você escreveu, Isa, tubarão em cima, tubarão do lado. Então, você tá olhando para frente, mas se você olha para o lado, você vê os tubarões entrando por aqui, por aqui. Às vezes dava a impressão que você estava vendo um palco de teatro e aí eles estavam entrando pela coxia, sabe? Parecia que eles estavam se preparando para entrar em cena e aí eles saíam de cena. E aí eu ficava imaginando altos diálogos entre os peixes também, porque, gente, é muita vida. E eu não, quando eu Vocês fui, estavam a quantos metros? não era narcose. Bruno, você sabe que não é mergulho fundo lá, cara, porque como a gente faz muita repetição, esses mergulhos de Darwin, eles se dão entre 15 e 20 metros. Você não passa disso, porque a vida tá rasa. O mais legal é Cara, isso. eu acho que a Carol devia estar ali pelo menos uns 35, bicho. Ela tava ouvindo os peixes conversando e os tubarão entrando em cena, Tubarão-baleia a cara. gente viu nos 5 metros, tá, gente? Paradinha de segurança no final do mergulho. Ô, Dori, Pois não. ô, Dori. Ô, Carol, você sabe se o tubarão-baleia fala baleiês também? Olha, eu tentei, mas ela não respondeu. Pronto, agora perdi minha parceira de Laje de Santos, gente. Perdeu, né? Fazer o quê? Agora você quer que eu vá pra lá? Não, eu vou pra Agora, Laje, gente. Não vai perder essa, não. No caminho sem volta, cara. Aquilo ali é complicado, meu. Aquilo ali é complicado. Você leva teu. Acostumar com coisa boa é fácil, né? Eu lembro de falar com o Eu, Gustavo pelo WhatsApp antes da viagem. Eu falava, Gustavo, eu tô muito ansiosa, mas eu não quero criar expectativa. Eu não quero, porque quando a gente cria expectativa, a gente se decepciona. E, gente, criem expectativa. Se você for para Galápagos, não tem como se decepcionar, é impossível. Assim, é um lugar que vai esperando alguma coisa que vai entregar mais. Porque eu nunca na vida imaginei que eu ia olhar para baixo e ver aquele monte de martelo, olhar para cima e ver aquele monte de martelo. Eu acho que não é imaginável, assim, não é algo que você já viveu, eu acho, assim, tirando o Gustavo, que já foi 1 milhão de vezes, não é algo que a gente vive cotidianamente, não dá para imaginar, não dá para criar uma expectativa à altura do que aquilo entrega, é impressionante. É realmente um paraíso. Não tem como dizer, não tem como descrever de outra forma. Não tem como descrever de outra forma. tubarão galha branca, tubarão galápagos, móbula, manda, né? Muita coisa. caraca, é muito surreal isso, cara. Pra quem não foi, que nem eu, e
todo mundo que deve estar ouvindo a gente que não foi ainda. Cara, é muito. Não tem o que falar, pô. Tá dando vontade aí, Bruno? 2026 tá aí, cara. Vontade pra caramba. Calma, gente. Esse ano tem lua de mel. Então, calma. Quem sabe em 26? 26 talvez dê. 26 a gente tá com 2 semanas seguidas, reservadas já. Quem sabe a Paula tomou coragem. Ô, Bruno, se você for, eu vou em aquelas bem. Cara, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer as edições lá, né? Tirar umas fotos, fazer uns vídeos. Sabe o que eu acho legal, assim, de falar dessa viagem de Galápagos? Que eu até falei já do álbum de figurinha, né? É, os guias, quando eles dão os briefings dos mergulhos, eles sabem bem delimitado mesmo qual a vida que a gente vai ver. Então, a gente sabe que a gente vai esperar em Wolf ver esse Já monte tá de tudo tubarão. combinado. Eles já pagaram para todo mundo lá aparecer e tal. Já deixaram o cachê. Mas, por exemplo, eu já cheguei no barco e foi engraçado porque até em terra já a minha fixação por chita foi percebida pelas pessoas. Mas, enfim, no barco lá eu cheguei falando: eu quero ver chita, eu quero ver chita, eu quero ver raia, queria ver manta. Eu não fiquei falando muito de manta porque eu não queria criar expectativa, mas eu quero ver raia, quero ver raia. E aí o guia falava pra mim: calma que você vai ver em Cabo Marshall. Calma que você vai ver em Cabo Marshall. Aí o caceta, né? Eu quero ver agora. Ele, calma. E de fato, em Darwin, em Wolf, o foco é tubarão-baleia, é tubarão-martelo, é tartaruga. Mas a gente foi ver as chitas, as mantas, as ticonhas, enfim, e muitas em Cabo Marshall. Então, você consegue ver essa variedade de vida variando as ilhas também. E eu achei isso muito interessante da região. E você vê, Bruno, agora contando um segredo para você, tá? Não sei se as duas sabem disso, mas a gente só parou em Cabo Marshall porque a gente, uma semana antes da viagem, recebeu um aviso, uma ligação do pessoal do barco aí que eles iam precisar fazer uma mudançazinha no roteiro e perguntaram a nossa opinião em relação à mudança, da qual incluía Cabo Marshall no roteiro. E a gente incluiu o Cabo Marshall. E aí você vê como as coisas acabam dando certo, né? Às Se vezes encaixa, né? um mergulho fantástico que a gente pegou, obviamente a gente deixou de ir para um outro ponto que, enfim, tem outras características, mas manta muito provavelmente a gente não teria visto se a gente tivesse ido para esse outro ponto, que foi assim o ponto ápice da viagem, o mergulho que a gente estava, que apareceram 2 mantas e uma super perto da gente. A gente viu um cardume de móbula também, vimos umas chitas. Foi um mergulho bem legal. Aliás, foi um monte de cardume, né? A gente viu alguns cardumes de chita, de móbula. Foi demais. Nossa, surreal. E foi engraçado que o grupo inteiro olhou pra mim. Acho que eu sou um pouco repetitiva. Até o Gui, ele fez um vídeo meu, deu olhando, foi demais. E foi surreal, foi incrível. E em Marshall também, foi lá que a gente fez snorkel, não foi? Foi. Os Os pinguins e pinguins. os lobitos, né? A gente ficou um tempão, eu e a Isabela, a gente ficou um tempão com o Lobito, ele brincando com a gente. E eu não tinha expectativa de mergulhar com o Lobito. E no final a gente mergulhou algumas vezes com eles, né? Eles aparecem também. Lá embaixo d'água eles têm esse comportamento. Aí muda, tá? Tudo que é fora d'água, eles são nervosinhos, estressadinhos, debaixo d'água eles são fofinhos e interativos, eles giram na nossa frente, latem, soltam bolha, quanto mais você gira, eles giram também, é bipolaridade, tá? Fora d'água é um, dentro d'água é outro. O pinguim também, coitado do pinguim, né? A gente ficou tentando ver ele, meio que escapando ali, mas conseguiu ver o pinguim também. O cormorã, que é um pássaro que também só tem nesse lugar que a gente foi, eu acho que só nessa ilha, que é um pássaro que tem as asas que atrofiaram também evolutivamente, né? Então, na verdade, ele é um mergulhão, né? Como se fosse um mergulhão, não é um mergulhão, tá, gente? Mergulhão é outra coisa, daqui, fazendo só referência aqui, um pouco parecido, mas ele vai, então, comer na água, não voa, né? Então, é tipo um pato de Galápagos, poderia ser descrito assim. Então, mais uma espécie endêmica. E também esse cuidado, né? Que eu acho que o mergulho, ele não é só sobre uma vida marinha incrível e um ponto e uma visibilidade e tal, mas sobre toda a experiência que a gente tem fora, né? Então, por exemplo, o fato o briefing, né? Isso é uma mudança um pouco de procedimento para um mergulho diário. Geralmente o briefing a gente faz um pouco antes do mergulho, né? Para pontos que a gente vai fazer aqui, Laje, Ilha Grande, Paraty. Lá não, então assim, ele já vai contextualizar, ele chama todo mundo para uma sala de conferência onde tem uma TV, e aí faz o briefing com toda calma. Então a gente está seco,
né, no fim do dia ali, prestando atenção. Tem um croquis, que é o desenho do ponto de mergulho. Ele acrescenta informações, por exemplo, essa dos tubarões-baleia de Galápagos serem fêmeas. Ele compara uma coisa que é muito legal, por exemplo, como diferenciar um tubarão silk de um tubarão Galápagos, e dá, né, essas indicativas para que a gente consiga diferenciar, faz o desenho de todo o perfil e padrão de mergulho e o destaque dos pontos de segurança importantes. De fato, os briefings são diferentes, né? Eles são extremamente completos, muito detalhados. A única coisa que eu acho, eles focam muito na vida grande, que é o que eu acho que a maioria quer ver, e falta um pouco do briefing da vida um pouco menor, mas a gente sabe que esse é o perfil de Galápagos mesmo, né? Então, faz parte. O que vocês acharam? Teve algum mergulho ruim pra vocês? Só aqueles que a gente não fez, né? Que dava para ter feito uns 50. Mas assim, pensando numa comparativa prática, tá? Só para dar uma referência, a água do Pacífico, ela é, em geral, uma água bem azul, um azul posto, ela não é tanto um tons de verde igual a gente tem no Atlântico. Só que é isso, a gente está numa região com bastante matéria orgânica dissolvida na água. Então vai ser, né, nessas regiões mais afastadas de Darwin e Wolfe, uma água que está ali para nós, né? Uma temperatura que para nós foi 24, 25 graus, mas pode cair, né, Gu? É isso. A gente, 21, 22, acho que seria o normal, né? Sim, e uma visibilidade, sim, bem aberta. Então, a gente está falando de visibilidades de 20 metros, por aí, mas, porém, mais embaçada. Não é super embaçada, mas ela é levemente embaçada justamente pela presença da matéria orgânica que gira todo o ciclo, né? Com um pouco mais, uma certa, um tom um pouquinho mais esverdeado, que eu ainda não acho que são os tons do Atlântico, é mais mesmo a queda da luz ali com a baixa visibilidade. Isso não diminui em vida marinha, são os pontos que são bem variados, porque às vezes ponto que você está vendo um monte de tubarão, você não vê manta, daí você chega nesse ponto que às vezes tem a visibilidade reduzida, mas você tem o potencial de ver manta, aí você olha e pensa, será que eu vou ver manta mesmo? Aí passa uma manta, e aí mais próximo da costa, temperaturas mais reduzidas. Então aí a gente já está falando de 18, 20 graus, que foi o que a gente pegou. É isso, né? Essa adaptação que eu falei sobre você levar um reforço, então a gente usou em geral, né? Ou roupa semisseca, o Gu estava com uma semisseca de 7 milímetros, eu estava com uma roupa de uma semisseca e uma de 3 milímetros por baixo, capuz, luva não só, né, para proteção térmica, mas para proteção mecânica de agarrar nas rochas, que às vezes tem ali uma craca ou alguma coisa que pode machucar a mão. Então, o desenho dos perfis, ele é bem variado, eles são bem variados, a gente faz vários mergulhos dentro de um mesmo perfil, por exemplo, o dia que a gente ficou na ilha de Darwin, a gente fez 5 mergulhos lá, e depois no outro dia mais 5, então são 10 mergulhos mais ou menos, né, na mesma temperatura, profundidade, perfil, com o mesmo tipo de bicho que a gente pode ver, até que a gente muda de ponto, e isso muda tudo de novo. Eu acho que vale a gente destacar um pouquinho a questão da navegação, né? Porque a gente acabou não pegando uma navegação tão difícil, Não. parece que a gente teve sorte nessa viagem, né, Gustavo? Muita sorte. Mas costuma ser uma navegação mais puxada, né? Isso é um ponto legal de comentar, assim, as navegações no Pacífico, de modo geral, são complicadas. Por essa questão das correntes ali, acho que em Galápagos ainda é até pior, né? E o barco é preparado, é um barco grande, mas a gente teve sorte. Eu sou uma pessoa que eu costumo enjoar bastante nas navegações. Esse é um dos perrengues da viagem. Se é que pode dizer que tem alguma coisa que é ruim, são essas questões da navegação, porque a gente, durante o dia, mergulha e à noite navega. E normalmente navega quando a gente está descansando. Então, para que a gente, uma das coisas que a gente traz super nas recomendações, nos materiais, nos guias, nas conversas, se passa mal, que é o meu caso, me adaptei muito com o remédio, já começo a tomar quando eu piso em terra. Então, cheguei lá sexta e sábado antes do embarque, na segunda-feira, eu já começo a tomar um remédio para a gente não ter esse desconforto durante a viagem, porque uma das piores coisas que tem é, enfim, ficar enjoado em barco, né? A gente sabe como isso para o mergulhador atrapalha, porque a gente não quer passar mal, a gente quer mergulhar, só que para mergulhar a gente tem que estar no barco, né? Então, às vezes, a gente tem navegações bem complicadas. Na nossa semana agora, a gente pegou uma navegação ruim, que foi a de Darwin para Wolfe. Essa foi bem delicada. Só que é uma navegação relativamente curta. Em 3 horas a gente chegou.
mas às vezes você tem as navegações longas aí de 18, de 12, às vezes de 6 horas, que são bem complicadas, bem complicadas. Então, para quem enjoa, Dramin na mala, Dramamine, Vonal, sei lá o que, Jameclean, qual é o deles que seja para evitar desconforto. Isso é importante a gente colocar, porque é uma coisa também que eu tive medo, do enjoo. Tanto que eu fiquei uma semana antes, eu coloquei despertador no meu relógio, 6 em 6 horas. Uma semana antes eu já estava tomando remédio de enjoo. Eu lembro quando eu saí do barco, eu falei, finalmente eu vou parar de tomar remédio de enjoo, porque eu não aguento mais. Mas fala uma coisa, quantos mergulhos cada um? Fiz 21. 20, 21, 22, não me lembro, vou precisar olhar aqui, mas acho que é isso aí. Eu não pulei um, né? Mas foram os 22 mergulhos, 21 mergulhos. 22 em 7 dias, é isso? É isso aí. Caraca. Mas e aí, terminou os mergulhos, acabou o passeio? Terminou os mergulhos, o último dia do barco, Bruno, isso é uma coisa legal também, né? Esse liveaboard específico, ela embarca na Ilha de São Cristóvão. Os outros têm seus roteiros. E no nosso último dia, como todo bom mergulhador tem que cumprir o seu intervalo de superfície antes de pegar o voo, as 24 horas que a gente fica em terra, que acaba dando até um pouco mais para o primeiro voo que a gente pega, a gente embarca e desembarca na Ilha de São Cristóvão, e o penúltimo dia de liveaboard, que é o domingo, a gente faz um pedaço desse intervalo, então a gente mergulha de manhã e por volta do meio-dia desce em terra, justamente por essa questão deles incentivarem o comércio local e o turismo local. Então eles deixam a gente na Ilha de Santa Cruz com o intuito de conhecer as estações, as fazendas de tartaruga, a estação Charles Darwin, porque tudo lá é Darwin, né? A ilha é Darwin, a rua é Darwin Street, a estação de Charles Darwin State, então tudo eles te deixam uma tarde na cidade, da qual você pode sentar num barzinho para tomar uma cerveja, comemorar a viagem, contar as histórias. Fazer comprinhas. Pode comprar as coisas do comércio local, pode fazer compras de souvenir, pode, de repente, se quiser ficar num restaurante, comer uma comida diferente do que a gente não comeu durante a viagem, ou visitar as fazendas de tartaruga, que foi o caso que a gente fez, ou conhecer outro lugar do arquipélago. Então, são das coisas que é bem legal também. Eles param a gente passa uma tarde, né? Então desembarca por volta de meio-dia, 1 hora, e a gente opta em jantar na cidade, então volta por volta de umas 8, 9 horas, a gente embarca de novo, e aí passa a última noite a bordo navegando para desembarcar no dia seguinte. Mas a gente já desembarca em São Cristóvão, e aí já pronto para voltar, porque você já cumpriu o seu intervalo das 24 horas em terra. Então, dali mesmo, a gente já leva as coisas para o aeroporto, faz 1 hora ali na cidade mesmo, e aí já começa o processo de volta para São Paulo, ou para a cidade, enfim, dependendo de onde as pessoas são naturais. E claro que tem gente que estende um pouco. Em São Cristóvão também teve gente que pegou voo e acabou passando tempo em Bogotá, e aí cada um segue seu destino aí para cumprir a viagem. Cara, vou dar um pitaco aqui, mas eu acho que é uma heresia você sair daqui e ir para Galápagos só mergulhar. Você já fez isso 10, 12 vezes? Entendo. Mas a pessoa que está indo pela aquela primeira e talvez única vez, e, pô, cara, não fazer essa parte em terra. Tem que ficar em terra, cara. Tem que ficar em terra. E você quer bem saber a verdade, é meio em primeira mão, a gente já está pensando em desenvolver algum produto em terra lá. E não é para competir com o livro, não é esse o intuito. É justamente assim, Carol, a Isa, a Tuba, que foi outra cliente que foi com a gente, procuraram a gente. Falaram, cara, o que vocês acham da gente fazer as coisas em terra e tal? Então, de novo, se a gente tem uma experiência que começa da hora que eu mando o material, da hora que eu envio um contrato, do jeito que a gente trata os clientes e tudo, nada mais justo que é desenvolver alguma coisa em terra também, antes ou depois do liveaboard. Então, a gente está pensando seriamente em um caminho desse lá. Até envolvendo passeio, visita às fazendas de tartaruga, visita aos vulcões, visita às praias, que são excepcionais. A fazenda de tartaruga é uma experiência muito legal, assim, cara. Você vai num rancho, cara, tem uns fusca comendo grama, e você fala, cara, que é isso? O porto da cidade são uns 40 minutos de carro. Então você desce no porto, entra num ônibus, num carro, enfim. E eu dormi nesse negócio, de repente eu acordo, tá trânsito. Falei, cara, não é possível, né? Beleza, moro em São Paulo, cidade parada, trânsito em Galápagos. Aí eu levantei a cabeça no ônibus, assim, no corredor. Era porque tinha uma tartaruga atravessando a rua e o trânsito estava parado. Porque o bicho estava na passo de tartaruga. O tipo de problema de Galápagos. Esse é o perrengue chique de Galápagos, né? A gente fala. Passa no Datena de Galápagos. Os guardas tiveram que vir para retirar eles da rua, porque eles não saíam.
foram apreendidos pela justiça. São É, uns mas vândalos esses lobitos isso que você aí. falou, Bruno, é uma grande verdade, assim, cara. Para quem realmente faz isso da viagem da vida, como as meninas fizeram muito bem, assim, cirúrgicas no que fizeram, você não pode pegar as suas coisas e voltar no dia seguinte que você desembarca no Livaborda. A não ser que você tenha problema de trabalho, família, alguma coisa assim, mas se você já está indo para lá e tem a disponibilidade, tem que ficar. Tem que ficar. Sem dúvida tem que ficar. Jamais, assim, começa outra, recomeça, né, Carol? Uhum. Foi legal porque eu e a Isa, a gente não se conhecia. Eu não fazia ideia que ele ia fazer isso. Aí eu falei pro Gustavo, falei, Gustavo, tô pensando em fazer isso, isso, isso. Você acha que dá? Ele falou, dá, porque a Isa vai fazer também. Então eu sei que dá. Então, assim, foi legal, inclusive, a gente dividiu o quarto, então Não é à toa que vocês ficaram na mesma cabine, né? Tudo É, pensado. E a gente ainda se encontrou na outra ilha, né, Carol? Então, assim, aham, do momento que eu reservei essa viagem, eu acho que isso é algo que fica posto, assim. Você falou muito bem, Bruno. É uma heresia ir para Galápagos e não fazer a parte de terra. Então, assim, eu me organizei da seguinte maneira: chegando em San Cristóbal, que foi a primeira ilha da onde a gente ia partir, né, para a embarcação, eu cheguei 3, 4 dias antes e pude visitar tudo ali já naquela ilha. Depois que eu desembarquei, o desembarque seria na mesma ilha. Só que no penúltimo dia, antes do desembarque, a gente para em outra ilha, que é Santa Cruz, que é quando a gente viu as tartarugas, o rancho das tartarugas. A galera foi embora, eu já fiquei em Santa Cruz. Então, ali já passei também mais um dia em Santa Cruz, e depois fui 4 dias para a Ilha de Isabela. Entre as ilhas, você se locomove, né, com o que seria tipo um ferry, uma balsa, que na verdade são lanchas, né, que você paga um valor, e aí vai se locomover sempre entre as ilhas, mais ou menos 2 horas de navegação, nem sempre um mar pequeno, porque de novo a gente está falando de áreas remotas, que eu achei médio, confortáveis assim, mas é isso, você tem uma cadeira ali, 2 horas na lancha, tal, você se locomove entre ilhas. Mas assim, chegando lá, né, em Santa Cruz, a gente ainda conseguiu visitar museu, a gente foi num outro centro, porque é importante lembrar que cada ilha de Galápagos não necessariamente tem a mesma tartaruga, às vezes são tartarugas diferentes. Ter passado esse momento em Santa Cruz foi bem bacana. E aí depois eu fui para a Ilha de Isabela, que na verdade era o meu ponto, né? Onde eu queria chegar assim, fora o mergulho. Então tem estrutura, tem hotéis, mas o que você faz é um turismo mais de natureza. Então, assim, fizemos uma caminhada para ver as minas de enxofre dentro da cratera de um vulcão, que é uma das maiores crateras do mundo, então são 10 quilômetros de diâmetro. E dentro da cratera não é só um buraco que é isso, não. Dentro da cratera está acontecendo um monte de coisa. Tem umas montanhas, tem as minas de enxofre, tem uma parte que é um chão, né, de lava seca, então é um chão preto. Depois você olha uma vegetação verde, você vê a parede da cratera, você chega na cratera, está tudo fechado de nuvem, de repente abre. Foi uma caminhada incrível, assim, incrível, né? Depois a gente fez também uma pedalada para o Muro das Lágrimas, que você vai passando, né? É como se fosse uma pedalada aí de uns 4 quilômetros que você vai ida e mais 4 volta, né? Na verdade, 6 quilômetros, porque até chegar na entrada do parque, onde tem essa pedalada para o muro, são mais 2 quilômetros. Então, mais ou menos 12 quilômetros, tá, gente? a minha história com Galápagos foi uma. Eu não ia para Galápagos e de repente eu ia. Assim, eu pude fechar a viagem Você em não ia 40 até que dias. você ia. Eu não ia até que eu ia, até que me ligaram e falaram que aí, e eu falei, não é uma oportunidade que a gente vai ter 2 vezes na vida, então a gente não deixa passar, né? Então eu tive 40, nem tive 40 dias, eu tive 2 dias Você para agradeceu o decidir. seu chefe? Ah, nossa, obrigada, chefe. Claro, Porque com acho que é uma certeza. oportunidade de agradecimento público aqui. Obrigada, É. chefe. Você já Mas tinha tirado férias, já tinha. já tinha ido Apareceu para Bonito, Galápagos. exatamente, exatamente isso. Chefão Então, esse teu. chefaço. Eu tive muito pouco tempo para entender como funcionava o arquipélago para fazer a programação da minha viagem. Então, lá tem 2 aeroportos, então você pode chegar por um e ir embora por outro, porque esses deslocamentos de ferry, eles não são simples, eles têm só um horário por dia, na verdade 2 horários, mas se você pega um de uma ilha para outra, você só vai ter um horário para voltar na outra. Enfim, não é tão simples a A organização, logística, isso. Não é Então, eu metrô, acabei. né? Não, não é metrô, nem de longe. Então, eu acabei tendo bem menos tempo.
até por conta de, né, ter sido uma viagem de última hora, não pude tirar 15 dias de férias. Eu fiquei em Isabela 2 noites, eu fiquei um dia inteiro. E ainda assim, gente, que lugar! Esses túneis que a Isa falou agora, gente, ele é uma parte abrigada no meio do mar que virou por conta de ser abrigado, virou um berçário. Então, assim, é tubarão, você vê tartaruga, você vê cavalo marinho. Eu vi polvo, mas eu vi tanto polvo, assim, eu consegui. E eles são pequenininhos porque é berçário. Hayashita, gente, eu vi um cardume de Hayashita, eram 5. Eu não sei se Hayashita forma família, mas parecia, porque eram 5 chitas de tamanhos diferentes, de pequenininhas a maiorzinhas, assim. Lá tudo é possível, né? Gente, é uma coisa assim, chegando de ferro em Galápagos, em Isabela, eu já vi chita. O pessoal estava até fazendo tour, porque eu me desgarrei do grupo um pouco mais cedo. Eu acabei nem indo nas fazendas de tartaruga. Então o pessoal estava lá vendo tartaruga, eu estava vendo chita no porto. Tava vendo tubarão de galha branca no porto, esperando ferry, no porto, cheio de barco. Então, não dá, é isso aí, gente, não dá para perder a parte terrestre, porque ainda que você não mergulhe, e eu sei que quem tá escutando a gente mergulha, mas eu quero ir que nem eu, quero ir com meu marido que não mergulha, quero ir com não sei quem que não mergulha. Faça, a sua tia, né, Isa, também não mergulha. A minha tia me encontrou depois, então a minha tia é mergulhadora, tirar os dias para poder mergulhar. Na verdade, assim, também tem a questão dela precisar, né, se desenvolver um pouquinho mais. Ela já está pensando em 2026. E aí ela me encontrou depois e passou comigo, né, esses 4 dias inteiros, mais o dia de Santa Cruz, como se fosse uma semana. Eu acho que é uma coisa que fica bem declarado, né, Gosto, que você mesmo já falou, que para mergulhar dentro da logística do Live Aboard é dos destinos, sim. É um investimento que a gente tem um dos mais altos, porque é uma área muito remota também, mas o custo-benefício da viagem para o Equador é bem bacana. Eu não acho que é altíssimo, né, Carol? Acho que é algo bem alcançável para quem vai ficar em terra. O Equador é um destino que, se você for pensar em alimentação, hospedagem e passeios, para essa uma semana que a minha tia ficou, foi um valor razoável. Então, só para dar também um ponto de referência. E aí a minha tia me encontrou e vivemos, gente, 3 meses em 5 dias, tá? Ela ficou apaixonada. Fomos de crateras de vulcões a tartarugas no meio do caminho, Muro das Lágrimas, pedalada, Pinguim, pôr do sol, né? Tipo, você mete um pinguim no meio da história. Tudo. Comemos muito camarão, que ela adora. Nossa. Então, assim, ela ficou encantada realmente, e a gente também está planejando voltar, daí fazer um passeio de família, né? Então, pegar quem mergulha, trazer para fazer mergulho mais terra, e quem não mergulha, trazer para encontrar a gente depois em terra. E eu falei um pouco antes aqui, e é uma coisa que é muito... É isso mesmo. Quando a gente não tinha internet no barco, era muito doido, assim, porque se sumiu uma semana. Quer dizer, se Deus me livre, acontece alguma coisa aqui com alguém, você ia saber 3, 4 dias depois. E era engraçado, porque até a experiência na ilha de Santa Cruz, quando a gente não tinha internet, era teu telefone carregando tuas mensagens depois de 6, 7 dias sem telefone. Então as pessoas não interagiam, porque a gente passava o dia em Santa Cruz, que é o último dia do Live Aboard, mexendo no telefone e respondendo mensagem, dando sinal de vida para todo mundo. Então, agora com essa questão da internet, obviamente muda um pouco a questão da viagem, todo mundo usa a internet para trabalho, para notícia, para uma série de coisas, trouxe um baita de um benefício e agrega isso no barco como um todo, mas também faz com que as coisas sejam mais leves em Santa Cruz, nesse sentido. Daqui a pouco você via cada um num canto, tomando cerveja sozinho, comendo sorvete sozinho, respondendo as mensagens e deixando de aproveitar uma experiência gigantesca com a natureza num lugar que de repente você nunca mais ia voltar, assim. Então, foi sério, essa viagem ela foi um divisor, foi bem diferente pra gente, assim, cara, esse negócio da conectividade, né? Fora a questão de você ter o Instagram aí online postando as coisas e todo mundo interagindo enquanto a gente estava lá, sabe? Isso foi muito a internet também. Nas ilhas também não é das melhores, né? Na verdade, a do barco era melhor que das ilhas. Então tem isso também, né? Gente, não vamos reclamar, né? É Galápagos. Bom, pessoal, eu sou o único cara que
que não foi para Galápagos. Eu tô aqui agora me coçando para variar, né? Cada pessoa que vem aqui falar de um destino diferente, cartão de crédito já só falta pular da carteira, né? Mas esse ano ainda não vai dar. Mas 2026 temos um plano, hein? Quem sabe? Se você Quem for, sabe? eu vou. Já falei. Mas, gente, queria agradecer a disponibilidade, a boa vontade, o papo legal pra caramba com a Isa e com o Gu. As portas vão estar sempre abertas para vocês voltarem. Coluna d'Água é isso. É da gente como amigo para amigos, de mergulhador para mergulhador. Sintam-se em casa, pode abrir a geladeira, bota o pé no sofá. E aí queria abrir um espaço aqui para vocês deixarem os contatos de vocês. Afinal de contas, nós temos uma instrutora e nós temos um operador de turismo e de mergulho, além de instrutor. Então acho que as pessoas que estão ouvindo a gente até agora, com certeza podem querer entrar em contato com vocês. Muitas coisas dessa viagem de Galápagos eu mostrei no meu Instagram, que é @isa, com S, .ciof. Eu vou soletrar. C-I-O-F de faca, F de faca I. isa.ciof, tá? Então, ali no meu Instagram eu vou mostrando algumas viagens, cursos. Atualmente, eu estou na região do interior de São Paulo, então estou fazendo cursos pela região de São Paulo, né? Geralmente Paraty, Ilhabela, São Sebastião, basicamente dependendo da demanda da turma, né? Aulas teóricas online, daí dependendo da demanda da turma a gente traça aí um destino de mergulho. Também faço cursos na parte de ecologia marinha, então dentro da SSI, né, que é a operadora, que é a certificadora por qual eu atuo atualmente. Como eu falei no começo e volto a repetir, falar de mergulho para mim é um prazer. Falar de mergulho em Galápagos é um prazer ao quadrado e ainda mais com pessoas queridas aí, foi muito gostoso. Deixando nossos contatos aí, então meu Instagram pessoal, Gustavo J. Haddad, tá? Mas a gente interage mais aí pelo Instagram da empresa. Nosso site www.sharksclubdiving.com, tá? Nosso Instagram @sharksclubdiving, aí nosso e-mail info@sharksclubdiving.com. Eu vou aproveitar a deixa também, porque eu fiquei assim, lisonjeadíssima de ser convidada. Eu acho que, de novo, a proposta do podcast é incrível, porque leva informação, porque distrai, porque diverte, perdão. Então, Bruno, Carol, parabéns pela iniciativa, pelo projeto e pelo desenvolvimento disso de uma maneira tão bacana. Eu agradeço muito mesmo o convite, foi um prazerzaço. O prazer é nosso, e a gente tem aquela nossa campanha bem famosa de pegue muito trânsito e não compre uma lava-louça, porque a nossa audiência cai muito. Então, por favor, pega aquele trânsito, veja no Waze ali, tudo vermelho, é lá que você vai, e não compra lava-louça, porque senão você não vai ouvir a gente direito, cara. Gente, quero eu agradecer, muito obrigada, essa viagem foi inesquecível. E agora começa o momento mais chato da nossa semana. E abre o logbook, que você tem 2 instrutores aí para assinar seu logbook hoje. Eu, infelizmente, não posso assinar o seu. Não, hoje, infelizmente, o Bruno só vai assistir. Mergulhe seguro, mergulhe sempre.